Pessoal, sei que o título é um pouco chamativo, né? 8 burrices da classe média. Eu sei que parece um pouco maldoso da minha parte, mas na verdade foi mais para chamar atenção e para que vocês possam perceber, na verdade, os erros que normalmente a gente comete, né? Desses 8 que eu vou listar para vocês, pelo menos 7 deles eu fazia. Eu vou até listar conforme eu for falando qual deles eu fazia, para que vocês possam entender que todo mundo passa por isso, mas que a gente precisa admitir esses erros, aceitar eles, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa sair dessa estagnação do endividamento ou até de querer algo mais para nossa vida, né? Então é muito importante que a gente tenha visível esses erros para que a gente não cometa, certo? Então eu vou listar aqui para vocês, mas antes eu vou chamar o Bruno do Multiverso para falar com vocês. Nossa, olha só o meu saldo bancário, como eu sou rico. Você quer saber como eu consegui mais de R$ 1 trilhão em 4 dias? Me segue, se inscreve no canal, cai em algum golpe que eu tenho aqui. Pessoal, agora falando sério, não se esqueçam de se inscrever, curtam, compartilhem, mandem para quem você acha que está interessado no assunto também. E não caiam em golpes, não caiam em coisas fáceis, não caiam em promessas de dinheiro rápido, beleza? Até a próxima. Falou! Então, normalmente como que a gente percebe esses erros? Quando você faz uma atitude, uma ação e que depois você se arrepende dela. Então, por exemplo, você vai e está muito empolgado para trocar o carro, acaba fazendo financiamento de 100% do carro. A parcela fica super alta, a gente já até falou sobre isso em um outro vídeo, né, sobre a questão do carro. Vou deixar aqui para vocês. A gente acaba cometendo erros que a gente fica falando, caraca, eu não acredito, mano, que eu fiz esse financiamento, não acredito que eu tenho essa parcela para pagar. E normalmente esses erros vêm quando a gente tem que pagar o boleto, né? Porque tipo, quando a gente realmente compra o negócio, fica tudo feliz, né? Nossa, olha o meu carrão, olha a minha casona, olha essa bolsa, olha esse videogame, enfim. Só que daí quando a gente tem que pagar a parcela, a gente fala, putz, não acredito, mano, olha isso de bolada que eu tô pagando, né? E eu tô muito apertado, nossa, vou ter que me sacrificar, enfim. É muito importante que a gente tenha muita consciência disso, né? Que esses são os erros mesmo. Porque qual que é o acerto? É você dormir, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir em plena paz, entendeu? Sem ter essa questão de, ai meu Deus, os gastos, não sei o quê. Então, esse é o primeiro ponto, certo? Então, eu vou listar para vocês aqui os erros. E aí vocês me falam qual deles vocês se encaixam. E eu vou falar qual deles eu me encaixar. Bom, o primeiro erro é financiar o carro sem motivo. O que é esse financiar o carro sem motivo? A gente sabe que algumas pessoas realmente precisam trabalhar com o carro. Algumas pessoas precisam do carro. E infelizmente, por conta do alto valor que se encontra o automóvel, né, as pessoas estão realmente precisando financiar para que elas consigam, de alguma forma, conquistar o objetivo delas, né, o automóvel delas, para que elas consigam exercer a função delas. Não é esse cenário, tá? Eu estou falando de um cenário em que a pessoa não precisa do carro, visivelmente ela não precisa, ela consegue fazer todas as atividades dela utilizando outro meio de transporte, ônibus, até mesmo Uber, bicicleta, enfim, ela consegue utilizar esses meios de transportes, mas ela precisa do carro para status, ter o automóvel deixar estacionado na garagem. Então é esse tipo de coisa que eu falo que é o que não precisa. Ou até aquela pessoa que já tem um carro, mas ela quer tanto trocar o carro por um outro melhor, que ela tem que financiar o carro. Então esse é o erro, certo? E como que isso acontece? Normalmente, grande maioria das vezes, é porque a pessoa não consegue controlar o imediatismo dela, né? A gente já falou sobre o imediatismo. Inclusive, o imediatismo está linkado em todos os outros, né? Se você for parar para pensar, sempre que você precisa de algo pro agora, ele está muito ligado ao seu consciente, de você querer, é como se fosse uma droga, sabe? Que você precisa ter aquilo, comprar aquilo para conseguir ter felicidade naquele momento, né? E a gente precisa controlar isso, a gente precisa controlar essa mentalidade de impulsão. É muito difícil, eu tinha muito essa impulsão, mas o primeiro erro é esse, financiar o carro sem motivo, né? Então antes pare para pensar, veja se você realmente precisa disso. Eu também fiz esse erro, tá? Graças a Deus eu consegui quitar o carro, né? Deu tempo de eu me policiar, de eu entender o que eu precisava fazer, e hoje eu consegui ter o carro totalmente quitado, então ainda assim consegui. Mas realmente poderia ter sido um erro muito grande. O segundo erro é gastar o que ganha. Vamos supor que você tinha lá 18 anos e aí você tava super pimpão lá, tipo, nossa, eu ganhei meu primeiro salário, R$ 1.000. É legal isso aí, né? Tipo, quando você pega um negócio, toda vez que você pega um valor mais alto, você fala assim, caraca, mano, eu nunca vi tanto dinheiro, eu lembro. É interessante isso. Mas aí você vai e recebe esses R$ 1.000 e fala, caramba, mano, eu vou gastar o dinheiro, eu vou comprar aquele videogame, eu vou fazer alguma coisa, nossa, eu vou gastar. Então você acaba gastando exatamente o que você ganha. Aí passou-se 5 anos, 4 anos, você foi efetivado na empresa e passou a ganhar R$ 1.800. Aí você vai e fala, nossa, caraca, agora eu ganhei R$ 800, eu vou gastar. Aí você passa 2 anos, você é promovido a 2.300. Aí você
promovido a 3 mil, aí você é promovido a 3.500, até o momento que você vai ver, você está com uma família constituída, com 32 anos da vida, ganhando 6 mil reais, e aí você fala assim, caraca, eu não tenho nada, eu tenho dívida, eu não consegui investir nada, eu tenho 32 anos e eu estou dependendo da aposentadoria, né, do FGTS, enfim. E aí você percebe o quanto você errou. Porque se você tivesse feito isso lá no início, a gente já tem alguns vídeos falando sobre aposentadoria, com 32 anos você já teria 14 anos passados. E 14 anos investido, meu, é muito dinheiro. E nunca é tarde para você começar. Aconteceu comigo também, eu comecei a investir com 30 anos. Então é normal, tá? Mas o importante é que você perceba isso, certo? E aí a gente vai acoplar esse ganha, o gasta o que ganha, com o próximo erro, que é o não investir. Então, como a gente gasta o que a gente ganha, a gente nunca consegue sobrar dinheiro, a gente não consegue investir, a gente não tem reserva de emergência. Então, qualquer coisinha que aconteça na nossa vida, a gente está suscetível a esses erros, suscetível a essas falhas. E você acaba, se vocês ficarem ouvindo barulho de passarinhos aí, não se preocupem, eu não estou sendo atacado por nenhum deles aqui. Aqui em volta da casa tem uma caraçada de passarinhos aqui, mano. E aí eles ficam fazendo esses barulhos. Eu gosto particularmente, mas é só para vocês não ficarem assustados aí no vídeo. Então, sobre o não investir, o que acontece? A desorganização que nós temos no nosso dia a dia faz com que coisas se tornem mais suscetíveis, né? Então, vamos supor, se você não tem uma reserva de emergência, e aí seu pneu fura, você tem que gastar um dinheiro que você não tem. Aí você vai para o cartão de crédito. Se você não tem controle financeiro, qualquer coisinha que entre a mais se torna um prejuízo, entendeu? Então, por isso é tão importante que você tenha esse autocontrole e essa organização. Sobre o segundo erro e o terceiro erro que estavam juntos, quais deles eu já cometi? Eu já cometi os dois. Foi como eu comentei com vocês, eu comecei a investir com 30 anos. Então, durante todos esses 30 anos, por mais que eu tenha guardado dinheiro, não investido diretamente, mas eu consegui, por exemplo, quitar o carro, eu consegui fazer minha pós-graduação, eu consegui fazer algumas coisas com alguns dinheiros que eu conseguia guardar, né, durante essa etapa. Mas eu sempre gastei o que eu ganhei, né? E pelo contrário, às vezes eu gastava até mais do que eu ganhava. E durante muito tempo eu fiquei no vermelho, né? Tanto é que tem um vídeo aí falando sobre endividamento e tudo mais. Eu lembro até hoje que uma vez a gente estava muito apertado financeiramente e o pneu do carro precisava ser trocado, né? E aí a gente trocou os 4 pneus do carro e já foi uma bordoada e a gente já ficou super, nossa, cara, e agora? Como a gente ia fazer? A gente parcelou em 12 vezes o pneu. E aí quando a gente foi levar para trocar o pneu, a gente caiu naqueles golpes do mecânico que vai trocar, né? E ele fala assim, oh, nossa, olha só, o amortecedor do seu vai pegar fogo no estrado e você vai morrer. E aí a gente acabou caindo nesse golpe e a gente acabou pagando a mais. E ainda assim, a gente já tava, nossa, foi o pior momento assim da financeira da nossa vida, né? A gente já tava do vermelho, a gente teve que parcelar, nossa, foi horrível. Eu lembro até hoje da sensação de desespero, sabe? E aí o quarto erro é muito comum também, que é o não dividir com o cônjuge os seus problemas. Não dividir com a família, né? Não falar para eles, explicar o que está acontecendo, né? Então, quantas vezes eu já vi famílias, né, em que o patriarca, vamos dizer assim, né, o pai, ele quer assumir todas as coisas, né? Tipo, não, eu tenho esse controle financeiro, eu controlo, eu não sei o quê. Não divide com a esposa, não divide com a namorada, não divide com a noiva, enfim, seja lá quem for, ocultando isso, né? E acaba fazendo com que a pessoa tenha uma percepção de tipo, não, tá tudo bem, eu não tenho por que me preocupar, ele tá tranquilo, né? Eu não vou ficar em cima dele nesse sentido. E você tá lá, entrando no vermelho, e essa pessoa não sabe, e ela continua tendo os consumos de sempre. E aí o que vai acontecer? Você vai entrar em desespero, vai entrar em choque, vai começar a tratar essa pessoa mal, vai começar a ter uma relação péssima com ela, e aí que acaba rompendo a questão do casal, né? E isso vai até os filhos também. Então, quantas vezes eu vejo pais que querem dar para os filhos tudo aquilo que eles não tiveram, mas isso eles sacrificam inúmeras coisas, como, por exemplo, coloca o filho na melhor escola e não tem condição de pagar a melhor escola. Dá para o filho os melhores presentes e não tem condição para dar presente daquele padrão para os filhos, né? E os filhos acabam criando uma percepção errada de como é a vida deles, como é a família. Então eles acham que eles são ricos, né, vamos dizer assim, enquanto na verdade eles estão em extrema dificuldade. Então é sempre bom você deixar as claras, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para a esposa, para o esposo, sempre deixar as claras o que está acontecendo. O próximo erro está atrelado ao investimento, que é não ter uma reserva de emergência. Quando você não tem uma reserva de emergência, você fica suscetível a qualquer coisa que aconteça. Então, você não fez uma reserva de emergência para casos de doença. Aí você vai, fica doente, tem que gastar R$ 200 de remédio. Aí você vai, tem que usar o cartão. Aí nesse mesmo mês você vai e fura o pneu do carro. Aí você tem que gastar R$ 800. Aí você não tem os R$ 800, vai no cartão. E aí virou uma bola de neve.
Então é de suma importância que a primeira coisa que você faça para reconstruir suas finanças é uma reserva de emergência. Então você tem que construir essa reserva de emergência. Não precisa ser muito, que nem o pessoal fala, de tipo, nossa, 4, 5 salários para caso você fique desempregado. Se puder é bom, mas eu acho que inicialmente você precisa colocar um valor do tipo assim, ó, se acontecer isso, aquilo outro, eu vou ter o dinheiro para conseguir cobrir. Né? E aí, com o tempo, você vai aportando mais, colocando mais dinheiro nessa reserva de emergência para essas situações futuras. Né? Porque senão você fica muito preso a construir a reserva de emergência, porque a gente sabe que o dinheiro nosso é escasso, né? Esse pessoal que fala de construir a reserva de emergência 5 vezes o seu salário. Aí vamos supor que você ganhe R$1.000. Aí você vai ter que juntar R$5.000. E aí para você juntar R$5.000, quanto tempo levaria? Entendeu? É muito complicado. Então por isso que eu falo, sempre faça a reserva de emergência baseado mais ou menos no que você acha que pode acontecer. Então, eu vou fazer uma reserva de emergência. Se eu ganho R$1.000, eu vou fazer uma reserva de emergência de R$250. Para caso aconteça alguma coisinha, eu tenho como me cobrir. Eu ganho R$2.000, vou fazer uma reserva de emergência de R$350. Agora, o próximo erro é muito engraçado, que é o ostentar, né? A gente tava falando sobre comprar o carro e tudo mais, mas o ostentar é coisa de maluco, né? O que as pessoas fazem para manter as aparências, para mostrar para as pessoas que elas são bem-sucedidas, né? Então elas compram um carro financiado, entram em dívida, torram o dinheiro para ter aquela sensação prazerosa, né? Do tipo, caraca, quem olha para mim acha que eu tô abafando, né? Então é muito importante que você não tenha essa mentalidade. A sua mentalidade é o seguinte: o que as pessoas falam? Quanto mais rico você é, menos você quer aparentar ser rico. Por quê? Porque o que importa é o seu patrimônio, é o que tá atrás de você. O que as pessoas veem é só uma casquinha daquilo que você tem, entendeu? E aí o próximo erro é aquilo que a gente já falou quando eu estava falando sobre a questão do financiamento, que é o imediatismo, né? Que é tudo a pressa, tudo tem que ser por agora. A gente precisa comprar, porque se a gente não comprar, a gente não vai ter, enfim. E aí eu atrelo isso ao nosso próximo erro também, emendo já, que é a gente não acha que vai ter o amanhã, né? Então a gente sempre fala assim, a gente tem que viver o agora, né? A gente tem que curtir o momento. E aí une o imediatismo com essa mentalidade do tipo, não tem amanhã. Aí o amanhã chega, você não tem nada, e aí você não consegue adquirir as coisas que você queria mais, porque você já está endividado. Então é isso, pessoal. Esses foram os 8 erros e burrices, né, da classe média. Eu acho que é muito importante que a gente volte a ressaltar, que a gente olhe para dentro de nós e a gente perceba quais que a gente está cometendo para a gente conseguir evoluir, mas saiba que é completamente normal. Eu espero que vocês tenham gostado. Seria muito legal se vocês dessem um curtir aqui embaixo, se vocês se inscrevessem no canal, se vocês ativassem o sininho também para vocês receberem. É importante, o canal está começando, né? O Bruno do Multiverso já fez a gracinha dele lá, mas agora falando de forma séria, eu agradeceria muito se vocês fizessem isso. Até o próximo vídeo, pessoal.